Uma promessa que resiste ao tempo. Uma promessa que resiste ao tempo. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, versículo 9. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 9. Uma promessa que resiste ao tempo. Amém? Então naquele dia, Moisés jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Perseveraste. Amém? Pode se assentar, igreja. Aleluia. Nesta noite eu quero compartilhar com a igreja a respeito de promessa, a respeito de chamado, a respeito de tempo, de perseverança. Deus fez uma promessa lá atrás a Abraão, no livro de Gênesis, quando ele fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu hei de te guiar para uma terra onde mana leite e mel. Apenas seja reto, seja fiel, guarda o teu caminho, sirva a mim, seja fiel, e eu vou te guiar para uma terra onde mana leite e mel, e eu vou engrandecer a sua descendência. Vou te dar filhos, milhares de filhos. Abraão era um homem que não gerava filhos. Já estava em idade avançada. Com 99 anos de idade, ele fez essa promessa a Abraão. O tempo passa, a promessa se cumpre dele ter os filhos, mas ele ainda estava em busca da terra prometida. 400 anos, 500 anos se passam, e a descendência de Abraão está multiplicada, está gigantesca. Agora tem um povo que está cativo nas mãos dos egípcios. Um povo que clama, um povo que chora, um povo que precisa de um socorro da parte de Deus. Eles estavam presos na promessa que o Senhor falou, que um dia eles iriam para uma terra onde mana leite e mel. E agora este povo está acorrentado. Este povo está adorando falsos deuses. Este povo está sendo açoitado. Este povo está sendo escravizado nas mãos de Faraó. Está em terra de sequidão, de luta, de angústia. Mas no meio daquele povo, que era o povo escolhido, que era o povo de Deus, tinha os remanescentes do Senhor. Tinha um povo que clamava a Deus. E aquele povo clamava pelo enviado do Senhor, que tiraria eles daquela vida de servidão. Tinha uma promessa de estar na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Aquela promessa que foi passada de pai para filho, através das histórias contadas pelos seus pais, pelo seu pai na fé, Abraão, que o Senhor iria remir aquele povo. Quando aquele povo clamava ao Senhor sem forças para prosseguir, Deus já tinha preparado o libertador. Deus já tinha preparado aquele homem, mas o povo não sabia, porque eles estavam presos nas suas angústias, nas suas lutas, na sua escravidão. Uma parte cria na promessa, outra parte vivia na murmuração e nas angústias. Porque quando a luta vem na nossa vida, irmãos, muitas vezes nós esquecemos daquilo que foi nos ensinado. E aquele povo clamou ao Senhor, e Deus,
que sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece o teu passado, o seu presente e o seu futuro. O Senhor conhece a essência do seu coração. O Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor conhece a sua história. O Senhor sabia que aquele povo ia clamar com toda a força da sua alma. Deus já tinha preparado um libertador. Agora, Ele se apresenta para Moisés. Um homem que foi levantado pelo Senhor. Mas este homem fugiu do Egito e foi para o deserto, porque ele havia matado um homem. Moisés foi um homem que Deus escolheu no ventre da sua mãe. E quando ele nasceu, a terra estava sendo perseguida. A terra não, os israelitas estavam sendo perseguidos pelo faraó, porque eles estavam se multiplicando de uma maneira muito grande. E faraó temia que viesse uma guerra, que viesse uma luta, e aquele povo se juntasse aos inimigos e destruísse os egípcios. Então o que ele falou? Vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus, que sabe o passado, o presente e o futuro, já havia provido o livramento para Moisés. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor resgatou Moisés das águas. E fez com que ele fosse criado pela filha de Faraó. E no tempo certo, Moisés sai da proteção de Faraó e vai conhecer o seu chamado. Moisés estava no deserto e o Senhor se apresenta para ele numa sarça ardente. Nós vemos na palavra de Deus que naquele momento que o Senhor se apresenta para Moisés, Ele se apresenta como o grande eu sou. E Moisés conhece o nosso Deus Todo-Poderoso, recebe o chamado dele e vai em busca do seu povo para receber, para fazer parte desta promessa. O Senhor aparece para Moisés e diz assim: Moisés, o meu povo clama por socorro, o meu povo está cativo e eu tenho uma promessa na vida do meu povo, que irei levá-los para uma terra de onde mana leite e mel. Moisés volta e ele pergunta e fala: Senhor, como eu vou me apresentar a Faraó? Diga a ele que o grande eu sou, o Todo-Poderoso, se revelou a ti. E eu endurecerei o coração de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó. Mas prometeu a vitória. Ele, ouvindo o chamado de Deus, foi. Quantos de vocês têm o chamado do Senhor? O Senhor, Ele apareceu para Moisés de uma forma sobrenatural, na sarça ardente. Assim como eu e você temos um chamado do Senhor. E quando Moisés foi e se apresentou para Faraó, Deus, já endurecendo o coração dele, mandou 10 pragas, para que o povo conhecesse o poder das mãos do nosso Deus. Muitas vezes é necessário vir situações difíceis para que o nosso inimigo conheça as mãos do Senhor. Naquele momento que o Senhor enviou o seu servo, que ele resgatou o povo das mãos de Faraó, 10 pragas foram acometidas entre os egípcios, e com a morte dos primogênitos, o povo seguiu. Quando chegou na frente do Mar Vermelho, lá vem os murmuradores: Moisés, nós vamos morrer afogados, Moisés. Nós estávamos tão bem lá no Egito. Você trouxe a gente para morrer afogado nesse mar. E Moisés, considerado o homem, um dos homens mais mansos da Bíblia, falou: Senhor, o que eu faço? O Senhor falou: o que tem na mão, Moisés? O que Deus colocou na tua mão? O que o Senhor colocou nas suas mãos? Você tem um chamado?
o que Ele colocou na sua mão. Moisés, levanta, ergue as suas mãos, e o mar vai se abrir. Aleluia! Glória a Deus! E o povo passou em seco. Igreja, de dia tinha a nuvem que protegia o povo do calor do sol. Aquele povo que estava marchando para a terra prometida. De noite, tinha uma coluna de fogo que protegia o povo do frio, que servia como luz para iluminar a escuridão. O Senhor te levou para o deserto? O Senhor fez uma promessa na sua vida e você está no deserto, na sequidão. E o povo começou: Moisés, nós estamos com fome, queremos comer. Lá no Egito tinha as comidas, lá eu comia, lá eu bebia. Que povo murmurador, né? Como está a sua vida diante do Senhor, meu irmão? Como está a sua vida? Você está caminhando para a terra prometida? Como está a sua vida diante do Senhor? Mas tinha os remanescentes no meio daquele povo. Chegou um momento que o Senhor, que Moisés falou para o Senhor: Senhor, e agora? Deus mandou maná do céu. Aleluia! O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque nós vivemos pelo sobrenatural. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está em terra de sequidão? Você está em fome física ou em fome espiritual? O Senhor te alimenta. Aleluia! O Deus que leva ao deserto é o mesmo Deus que alimenta, é o mesmo Deus que aquece, é o mesmo Deus que livra do frio e dos animais ferozes, dos seus inimigos, do inimigo da sua alma. Aleluia! E naquele momento o Senhor alimentou um povo. Meus irmãos, mas chegou um momento que o povo começou a murmurar. E murmurava, e murmurava. Moisés, eu estou com sede. Eu estou com sede, Moisés. Você me tirou, você nos tirou do Egito para morrer de sede. O povo murmurava tanto, irmãos. O povo murmurava tanto. Deus já tinha abrido o mar vermelho. Deus já tinha mandado as pragas. O Senhor já tirou o povo das mãos de Faraó. O Senhor agia com milagres, com curas, com maravilhas. E só falava para o povo: seja reto, me sirva, não adore outros deuses. Levantou Moisés, mostrou a lei do Senhor, fazia cultos solenes, e o povo assim mesmo estava com o coração endurecido. Quantas vezes estamos com o coração endurecido, mesmo em meio às promessas, mesmo em meio à cura, mesmo em meio à libertação, mesmo em meio a livramentos. Chegou uma hora que o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou matar todo mundo e vou levantar você. De você eu vou fazer uma grande nação, vou destruir esse povo. Mas o Senhor, Ele conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor te chamou? Se Ele te chamou é porque você é capaz. Se Ele te chamou, porque Ele conhece a sua essência. Temos o coração mau, mas o Espírito Santo de Deus, Ele molda o nosso coração. E nesse tempo de promessa, nesse tempo de deserto, Deus molda o nosso caráter. Deus molda a nossa personalidade. Deus molda a nossa essência. E o Senhor já sabia o que Moisés ia falar. Ele falou: ah não, Senhor, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus poderoso. Não mata esse povo não, Senhor. Ele teve compaixão: não mata esse povo, Senhor.
O que as nações vizinhas irão falar? Que tu tiraste este povo das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios, para morrer no deserto. Como está o seu amor pela obra de Deus? Como está o seu amor pelo próximo? Como está o seu amor por aqueles que te perseguem, por aqueles que murmuram? Hoje à tarde o pastor falou sobre o chamado de Davi, que Saul era abençoado por ter a presença de Davi, mas Davi recebia perseguição. A bênção não era recíproca. Davi recebia luta, perseguição, mas era necessário ele passar por aquele processo, porque Deus tinha algo bem maior para Davi. E voltando a Moisés, quando o Senhor falou para Moisés que ele ia destruir aquele povo, e Moisés clamou pelo povo, o Senhor ouviu a oração de Moisés. Mas chegou um momento, igreja, que o povo, voltando à sede da multidão, o povo começou a clamar por água e não tinha mais água, era um deserto. O povo estava morrendo de sede, as crianças estavam morrendo de sede. E sabe o que aconteceu, irmãos? A pressão na mente de Moisés foi tão grande ali em Meribá, foi tão grande, que ele não se lembrou das promessas, que ele não se lembrou das curas, dos milagres, do mar aberto. Ele ficou tão pressionado pela multidão, que o Senhor falou: Moisés, toca na rocha, e dela vai fluir águas. Aquela rocha, igreja, simboliza o Senhor Jesus Cristo. Era apenas para Moisés tocar, mas a pressão foi tão grande na cabeça dele, do povo pressionando, que ele bateu na rocha. Aquela água jorrou de uma forma que todo aquele povo foi saciado da sua sede. E que eu trago nesta palavra, meus irmãos, quantas vezes o Senhor fala para você fazer uma coisa e você faz outra? Quantas vezes o Senhor fala para você trilhar um caminho e você trilha outro caminho? Quantas vezes o Senhor te direciona passo a passo que é para ser feito, mas vem a multidão dos seus pensamentos, vem a multidão das lutas, das batalhas espirituais, e você enfraquece. Você tem uma promessa? Ela está resistindo ao tempo? Aleluia, glória a Deus. Agora vemos Moisés diante da rocha, que em vez de tocar, ele fere a rocha. Chega o tempo determinado e Deus leva Moisés ao monte e fala: Moisés, olha aqui, você está vendo toda esta terra aqui? Esta terra é a terra que mana leite e mel. Moisés não perdeu a salvação, porque ele tinha algo diante do Senhor. Moisés tinha depósitos diante do Senhor. Ele tinha uma vida de retidão diante do Senhor. Você está vivo? Você está na rica oportunidade. Quem sabe você vacilou em algum momento de dificuldade, mas o Senhor te dá chance para recomeçar. O Senhor dá chance para começar uma nova história. O Senhor dá uma oportunidade para você mudar e para viver a promessa. E naquele momento que Moisés viu a terra prometida, ele ainda tentou questionar com o Senhor para entrar naquela terra, mas o Senhor falou: não, Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Aleluia. Ele teve a salvação, mas ele não entrou. Ele não teve o privilégio de gozar com seus irmãos. Mas o nosso Deus é justo. O nosso Deus é fiel. Ele conhece o nosso interior. Tem pessoas que falam assim: eu vou curtir a vida um pouquinho, quando eu tiver mais velho, aí eu vou ser crente, aí eu vou servir a Deus.
Você jovem que falou isso, eu quero te dizer nesta noite, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece a intenção do seu coração, o seu interior. Deus te chama hoje. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fez com que Moisés conhecesse a terra prometida e recolheu em sua presença. Até hoje não foram encontrados os ossos de Moisés, porque o Senhor tomou para si, de tão precioso que ele era. Existem mistérios que só o nosso Deus que pode revelar. Voltando à promessa que resiste ao tempo. Lá atrás, quando o Senhor chamou Moisés, Moisés envia 12 espias à terra prometida. Cada um era de uma tribo, que era as 12 tribos de Israel, cada um representava uma tribo. Quando eles chegaram naquela terra que lançavam leite, que manava leite e mel, eles viram que realmente a terra era muito boa. A terra era muito grande, a terra era forte. Os frutos eram tão bons, igreja. O fruto era tão próspero, era tão abençoado, que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. E aqueles homens era uma terra de gigante. Eles passaram 40 dias conhecendo a terra, observando, olhando a terra da promessa. Quando eles voltaram para Moisés, eles falaram: olha, Moisés, a terra era boa mesmo. Terra boa, de gigante, de prosperidade, muita gente forte. Mas nós seremos derrotados. 10 homens falaram: nós não vamos herdar essa terra não, Moisés. Nós seremos derrotados. A negatividade daqueles espias foi tão grande, igreja, foi tão grande, que o povo chorou a noite toda e falou assim: ah, Senhor, o Senhor trouxe a gente para cá para a gente morrer. Nós não vamos. Olha a incredulidade do povo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada o Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Não tem como agradar ao Senhor na incredulidade. Não tem como agradar ao Senhor com pensamentos negativos. Não tem. Creia no seu chamado. Creia na promessa do Senhor. Creia na palavra de Deus. O Deus que te ajuda a passar por águas sem se afogar. O Deus que te ajuda a passar pelo fogo sem se queimar. Aleluia. Há 3 anos atrás, eu fui acometida por um câncer. E quando eu vim para o congresso, quando eu cheguei em Porto Velho, eu descobri que eu estava com câncer. Uma semana depois, o meu esposo descobriu que estava com câncer também. Mas o nosso Deus é tão grande. O nosso Deus é tão maravilhoso, que eu fiz a cirurgia. O meu esposo fez a cirurgia em dezembro de 2019. Em janeiro eu fiz a cirurgia. Estava nós 2 numa cama cirurgiados. Mas eu passei por aquela situação. Nós passamos como quem estava enfrentando uma gripe. Porque o Senhor, Ele trouxe paz. Ele trouxe regozijo no nosso coração. Ele trouxe conforto. E o meu esposo, ele fala até hoje: Catiúcia, eu não sei como é que nós tomamos a decisão tão rápido. Deus abriu as portas tudo muito rápido, foi a cirurgia tudo muito rápido, veio a vitória muito rápido. Mas nós precisávamos passar pelo processo. Nós precisávamos passar por aquele fogo. Você está no deserto? O Senhor vai te provar. Você está no deserto? Você vai passar pelo fogo. Você vai passar pela prova. Você vai passar pela moinha. O vaso para ser cheio tem que ser quebrado. O vaso para ser renovado, ele passa pelo processo de moldagem. Você é vaso? Você tem chamado? Voltando aos espias,
aqueles homens trouxeram uma palavra de desânimo. E aquele povo chorou amargamente. Mas no meio daqueles 10 homens, que completaria 12, existia 2 homens com um espírito diferente. Aleluia! Glória a Deus! Aqueles 2 homens tinham o Espírito Santo de Deus. Tinha consigo uma palavra de perseverança, uma palavra de fortaleza, uma palavra de fé, uma palavra de convicção. E eles falaram: não, a terra é grande, o povo é gigante, mas o nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é maior. Aleluia! Glória a Deus! É uma terra a ser conquistada? É. Mas quem vai dar vitória para nós é o nosso Deus. Não é no nosso braço forte, mas é no braço do Senhor. Aleluia! E aqueles homens se levantaram, aqueles homens se chamavam Josué e Calebe. Uma promessa que resiste ao tempo. Aleluia! E diz a palavra do Senhor que naquela época Calebe tinha uns 45 anos. Quando a promessa se cumpriu, igreja, ele tinha 85 anos. Quanto tempo faz que o Senhor fez a promessa para você? O Senhor tem um chamado na sua vida? Como está o processo? Como está o seu caráter? Como está a sua personalidade? Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está a sua vida? A promessa está resistindo ao tempo? Aleluia! E aquele homem fala, Calebe fala no versículo 10 assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora que hoje eu tenho 85 anos. Olha que lindo, irmãos. O Senhor, Ele renova as nossas forças. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia! Qual era a minha força? Tal agora é a minha força, tanto para a guerra, quanto para sair e entrar da guerra. Aleluia! O Senhor, Ele renova as nossas forças como águias. O Senhor dá vida ao que está morto, levanta o que está caído. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que restaura forças. É o Deus que surpreende. É o Deus que confunde a humanidade. O homem natural não discerne as coisas de Deus. Você tem um chamado? Tem algo o que humanamente é impossível? O nosso Deus faz. Abre mão da incredulidade. Abre mão da idolatria. Abre mão do pecado. Santifica-te na presença do Senhor. Hoje nós fazemos parte daquele grupo que serviu como espia. Sabia que o Senhor nos chamou para ser espias? O Senhor revela a nós a terra que manda leite e mel. Através disso daqui, através das Escrituras, o Senhor revela a nós a terra que mana leite e mel. E o que nós temos falado para a multidão? Temos pregado o Evangelho?
Temos cumprido o ID do Senhor? Temos feito o papel de Josué e Calebe? Ou temos feito o papel dos espias que olharam o tamanho do gigante, o tamanho dos frutos, das dificuldades, das barreiras que os israelitas teriam que enfrentar? Esta pergunta só você e Deus pode responder, igreja. Eu tinha planejado falar outra coisa, mas foi esta palavra que o Senhor me deu neste altar, neste dia. Aleluia! Deus tem uma promessa para você. Não importa se a promessa foi ontem, se a promessa foi hoje, ou se já levaram 30 dias. Mas existe uma promessa, que essa promessa vai se cumprir. Sabe qual é? Que Jesus voltará nas nuvens para buscar a sua igreja, para levar para si um povo santo, um povo transformado, um povo separado, um povo diferente, um povo que crê na salvação em Cristo Jesus. E esta noite é noite de entrega. É noite de aceitar Jesus. É noite de ter a vida diferente. Entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor tem promessa para a sua vida. O Senhor quer te tirar dessa terra de sequidão. Você vai para o deserto? Vai. Mas lá no deserto tem água. Lá no deserto tem o pãozinho do céu. Lá no deserto tem promessa de vitória. Aleluia. Ele tem uma promessa que resiste ao tempo na sua vida. Aleluia. Tome posse desta promessa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos ficar em pé.